De repente, você está andando pela rua quando você ouve, não vá por ali. E aí você resolve mudar o caminho. Ou se não, você segue o mesmo caminho e acaba descobrindo que você não devia ter ido por ali, porque você encontrou uma coisa que não devia. Você já passou por isso, por essa voz? Como é o nome disso? Isso se chama clareaudiência. Depois da vinheta, vem saber com a gente na série Mediunidades sobre clareaudiência. Um filho de Peba que tem fé, Nós temos fé. um filho de Peba que tem luz, Nós temos luz. pra iluminar nosso lugar. Vai Oxalá. Olá, meus irmãos, Saravá, que a paz de Oxalá esteja com todos vocês. Sou o Perel das Pedreiras, estou aqui para mais essa pílula no canal. E antes da gente falar, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e dê o seu joinha, dê o seu like, que é isso que ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Você que acompanha o nosso canal já há um tempo já deve saber que nós estamos fazendo uma série de vídeos chamado Série Mediunidades, falando especificamente em cada vídeo sobre uma mediunidade, como ela se manifesta, de que jeito ela se manifesta, quais são as ligações espirituais que ela tem, como que começa. Nós já fizemos de clareaudiência, clareaudiência é essa, mas já fizemos de clarividência, vidência, já fizemos de clareolfativa e de médios de sensibilidade, os sensitivos. E hoje falamos da clareaudiência, que é a mediunidade de ouvir os espíritos. A primeira coisa que nós temos que entender, quando nós falamos em mediunidade de clareaudiência, é uma mediunidade comum, não é uma mediunidade difícil de encontrarmos. E ela, às vezes, é confundida com a mediunidade de intuição, que é outra mediunidade. Intuição é uma coisa, clareaudiência é outra. Tá? A grande diferenciação da intuição e da clareaudiência é que a intuição ela vai te levar a algo de forma intuitiva. Você vai, por exemplo, você vai estar entrando numa loja e de repente você vai acabar esbarrando numa bengala e você vai olhar e falar assim, poxa, acho que eu vou levar esta bengala para o meu preto velho. Isto é intuição. Clareaudiência é você ouvir a voz do preto velho falando, vá em tal lugar e compre uma bengala para mim. Então, a clareaudiência, ela é mais assertiva, tá? Ela é mais palpável, muitas vezes, do que a própria intuição. A clareaudiência é uma mediunidade ligada aos nossos chakras ligados ao elemento fogo. Estamos falando de uma mediunidade muito comum nos filhos de Xangô. Os filhos de Xangô são os médiuns mais clareaudientes que existem. É muito comum. Eles conversam, eles ouvem muito mais. Isso se dá porque é uma mediunidade que está inteiramente ligado com o ânimo da vida, com o vivaz. Esse chakra, porque as pessoas acham que você ouve apenas com os ouvidos, e essa mediunidade não é necessariamente na orelha ou no ouvido, essa mediunidade ela vai ocorrer em vários outros chakras, e na verdade ela vai ser do seu chakra básico. Por quê? Porque o nosso chakra básico, que é o chakra número 1, que é o sétimo chakra, que é aquele que está na base da nossa coluna, este chakra que é ligado a Xangô, ele faz parte da nossa comunicação com o outro mundo. Então, Xangô vibra por ali. Aquele fogo que serpenteia, que sobe pela tua coluna, às vezes até mesmo formiga a nossa coluna, ou esquenta bastante, esses arrepios na nossa coluna, é causados por este chakra. E quando nós falamos na clareaudiência, é uma mediunidade onde os espíritos vão entrar em contato conosco através do som. Som que está intimamente ligado com Xangô também. Então, para a gente poder entender, essa mediunidade, que ela vai se dar lá no chakra básico, mas ela vai subir serpenteando pela coluna, ela vai nos nossos centros de comando que nós temos na coluna, que vão decodificar uma mensagem através do som. Então, se você acha que a tua clareaudiência você ouve pelo ouvido, não é bem assim. É lógico que existem, e aí nós vamos falar sobre isso, vários aspectos da clareaudiência. Entre eles, você pode muito bem dividir essa clareaudiência em dois grupos. Um grupo que é aquele grupo que consegue ouvir a voz da entidade dentro do cérebro, tá? Então, que também não é dentro do cérebro, mas para ficar mais fácil para a gente entender. Então, essa pessoa ouve esta voz dentro da cabeça.
E existe um grupo que realmente ouve esta voz no ouvido mesmo, tá? Que é um grupo menor. É importante a gente ressaltar que o médium clareaudiente, ele faz parte desses dois grupos, não é dois grupos separados. Ora você vai poder estar ouvindo no ouvido, ora você vai ouvir pela sua cabeça. Isso é normal acontecer. O que isso quer dizer, Pelé? O que isso muda? Muda na questão de assimilar. Mas isso não quer dizer que você comece ouvindo de um jeito e vá para outro. Até mesmo porque alguns resquícios de ouvir na cabeça fica. É normal que no começo, os primeiros fenômenos a gente ouça no ouvido. Até mesmo porque isso vai ocorrer para que a gente tenha segurança naquilo. Para falar, isso aqui é uma voz dentro da minha cabeça que eu não sei o que é, minha consciência. Não, não é. Tá? Então, é normal que você ouça essa voz no ouvido, mas depois ela se torne uma voz muito mais mental. E é importante a gente falar aqui que clareaudiência se confunde muito com a telepatia nesse momento. Por quê? Telepatia é quando um espírito se comunica com a gente através de comandos cerebrais. Isso quer dizer sem palavras. Tá? Então, muitas das vezes, tem muito médium que acha que é clareaudiência e é telepatia. Para a gente poder entender essa comunicação, porque telepatia é uma mediunidade, a gente vai fazer vídeo de telepatia aqui. Para a gente poder entender bem, para ficar bem elucidado. Clareaudiência, eu vou ouvir a voz da entidade na minha cabeça. Telepatia, eu vou decifrar uma mensagem, vou ouvir a voz da entidade na minha cabeça, mas com a minha voz. Vocês conseguiram entender isso? Por quê? Porque essa mensagem veio para o meu cérebro codificou e com a minha voz eu ouvi. Então, por exemplo, você está, como eu disse, o exemplo, você está andando na rua. E aí o seu Exu vai falar para você, ó, não vai por aquele caminho ali, porque tem pessoas, às vezes você pode ser assaltado. Se ele comunicar com você através da clareaudiência, você vai ouvir a voz do teu Exu falando isso, ou dentro da tua cabeça ou no teu ouvido. Agora, se você ouvir a tua voz falando isso, isto é telepatia, porque esse Exu se comunicou cerebral com você, a mente dele com o seu cérebro, tá? Porque o Exu não tem cérebro, então ele se comunicou telepaticamente, você decodificou a mensagem e mandou para a tua consciência. Então essa é a grande diferença também de telepatia. Nós vamos vendo que muitas mediunidades elas vão se confundindo porque tem muito ainda a se descobrir e a se falar sobre mediunidade. Mas clareaudiência é uma mediunidade, intuição é outra mediunidade, telepatia é outra mediunidade. Todas, e aliás, todas as mediunidades que estamos falando aqui são mediunidades de comunicação, mas cada uma tem uma característica bem diferente da outra. A clareaudiência tem essa característica de ouvir. É muito comum que crianças, desde da sua idade bem baixa mesmo, crianças ali com 4, 5 anos já comecem a ter clareaudiência. É muito comum a criança falar que está ouvindo vozes, isso é comum. Não é uma mediunidade difícil, é uma mediunidade bem comum, como eu disse. É uma mediunidade que está ligada a Xangô, ao elemento fogo. É uma mediunidade que vai pegar o chakra básico, mas vai subir e vai pegar nos nossos chakras que ficam na tireoide, que é esses chakras que ficam aqui embaixo da orelha. Por isso que muitas das vezes nós podemos ouvir a clareaudiência reverberando nesta região. Tá como se fosse uma alça aqui energética. Isso é muito comum ocorrer. Normalmente você começa, como eu disse, ouvindo uma voz bem limpa já, tá? Porque ela é uma mediunidade que ela não vai ser uma mediunidade igual às outras, que começa fraquinha e depois vai se intensificando. Ela já começa intensificada para você poder assimilar. Então ela já começa ouvindo uma voz clara na sua cabeça ou no seu ouvido, mais comum no ouvido, e ao longo do tempo você vai aprendendo a assimilar esses espíritos da forma que eles se comunicam, do jeito que eles querem trabalhar, e você vai conseguindo ao ponto de travar conversas, porque no começo, tá, no desenvolvimento desta mediunidade, no começo é muito mais você é muito mais um receptor. Você ouve a mensagem, capta a mensagem e ponto. Ao longo do tempo, com o desenvolvimento, ao longo do tempo que essa mediunidade vai ficando mais próxima, mais comum na tua vida, aí sim você começa a travar diálogos. Então você ouve, conversa, a entidade rebate, vocês conversam, tem um diálogo normal, tá? Muitas das vezes esse diálogo pode ser mental, tá? E aí
mais uma vez, vai se confundir com a telepatia, mas não é telepatia, porque não é você, é a entidade que está decodificando. Então, sim, isso pode ocorrer. Ou pode ocorrer também pessoas que falam com a entidade realmente verbalizando. Isso também ocorre. Isso é muito comum, aliás, nós vermos naquelas pessoas que, de uma certa forma, já fizeram muito uso de substâncias, que vivem na rua, que às vezes a gente vê conversando e falando. Tem muita gente que fala, mas é esquizofrênico. Pode ser que sim, tá? Pode ser que sim. Existem pessoas que têm esquizofrenia e acabam falando desse jeito. Mas também podem ter muitos médiums ali na rua que estão conversando sim com espíritos, porque, mais uma vez, mediunidade, ela é uma porta aberta, ela tanto vai funcionar para os espíritos positivos como os negativos também vão conversar com você, através da voz deles, então você pode sim travar um diálogo, e é comum que alguns médiuns acabam travando esse diálogo verbalmente mesmo, então você vai olhar e falar, pô, aquele médium está falando sozinho, ele não está falando sozinho, ele está em diálogo com os espíritos, isso acontece, é uma forma bem comum, porque normalmente a gente vai conversar mentalmente com eles, mas a clareaudiência é isso. É você receber, você ser o receptor das mensagens através do som, tá? Através da audiência, do ouvido dos espíritos. Tá? A clareaudiência, como eu disse, é uma mediunidade bem utilizada, é a minha mediunidade principal, é a mediunidade que primeiro apareceu na minha vida. E como eu disse, porque tem muito comentário na nossa série Mediunidades aqui embaixo, muita gente falando, mas eu tenho essa mediunidade, eu tenho essa, eu posso ter duas? Pode. Vou repetir isso em todos os vídeos. Você pode ter todas as mediunidades. Porém, é mais comum que você, mesmo tendo todas as mediunidades, todas as faculdades desenvolvidas, você fixe com 2 ou 3 no máximo mediunidades, que são as do dia a dia. Tá? Você pode, eu não sou médium clareolfativo, mas de vez em quando eu sinto um cheiro. Ok, agora, você não vai conseguir ter todas as faculdades mediúnicas todos os dias. Sim, 2 ou 3 mediunidades que vão fixar. Mais uma vez, essas mediunidades são as mediunidades comuns, as mais fáceis, junto com a clarividência, junto com a vidência, a clareaudiência também é bem comum. Agora, se você quiser saber mais sobre tudo isso que eu falei aqui, procure um terreiro. Um abraço, saravá e até mais. Nós temos fé. Um filho de Pema que tem luz. Nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar. Vai